Pessoal, todo mundo viu que o ministro Mandetta não foi demitido, por enquanto, né? Porque a gente não sabe quanto essa situação vai durar, mas não recuou nem um milímetro da sua posição, como, aliás, eu realmente acho que não tem de recuar. Mantém-se o isolamento aí por mais um mês, 2, 3 semanas, o tempo que for necessário. Porém, nós tivemos agora uma sinalização mais dura de outros dois dos principais ministros do governo, o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro. Assim que saiu aquela crítica do Bolsonaro ao Mandetta, né? Lembra? Minha caneta tem tinta, babá. Aí no final das contas os generais seguraram o Bolsonaro, a caneta dele se mostrou sem tinta, né? Sem poder. A esposa, né, do ministro Sérgio Moro, né, a Rosângela Moro, lançou ali no Instagram, parabéns ao Mandetta, força ao Mandetta, etc. Não lembro exatamente quais são as palavras. E aí logo depois apagou, muito provavelmente a pedido do próprio ministro Sérgio Moro, para evitar problemas com o presidente e tal. Já há algum tempo, né, o ministro Sérgio Moro tem defendido as medidas de isolamento publicamente, mesmo com o Bolsonaro dizendo o contrário, e o ministro Paulo Guedes também, né, falando que mesmo do ponto de vista econômico, é importante que as pessoas fiquem em casa agora para combater a pandemia o mais rápido possível, para a gente preservar a mão de obra, e que as mortes, do ponto de vista econômico, estritamente econômico, custariam mais do que a gente supostamente preservar a economia acabando com a quarentena, né? E partindo por libera geral, deixando a galera ir para a rua. Só que agora eles tomaram medidas mais eficazes, não diria eficazes, tomaram medidas mais concretas em relação a esse discurso de manutenção do isolamento. O ministro Sérgio Moro, ele prorrogou por mais 30 dias, né, o fechamento de fronteiras fechadas. Não sei se vocês se lembram, mas há 3 semanas eu fiz um vídeo cobrando, né, o Bolsonaro que fizesse a mesma coisa que os Estados Unidos, que a Europa, e que fechasse as fronteiras, né, que realmente impedisse que qualquer pessoa de fora entrasse no Brasil, né, nesse esforço de medidas de isolamento e etc. E foi justamente na época que ele falou que era histeria e que não tinha tudo isso e babá. Só que poucos dias depois, o ministro Sérgio Moro resolveu seguir a política do Donald Trump, a política dos governantes europeus, do Macron, da Merkel, etc., e fechar as fronteiras, né, e realmente impedir essa entrada. E mesmo depois do endurecimento do discurso do Bolsonaro a favor do libera geral, contra a quarentena, contra o isolamento, o ministro Sérgio Moro agora tomou uma decisão de estender esse fechamento de fronteiras por mais 30 dias, que é mais ou menos a perspectiva que a gente tem de segurar ainda a quarentena, né? Então, mais do que o discurso contrário ao discurso do presidente de manter o isolamento, agora o ministro Sérgio Moro tomando uma medida concreta de prorrogar esse isolamento por parte das fronteiras, principalmente as fronteiras secas, né? Vetar a passagem de pessoas da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. Ao mesmo tempo, vocês sabem, contrariando, né, também o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Mandetta tem defendido que se sigam as medidas de isolamento dos governadores, né? E o presidente tem falado muito contra os governadores e tem entrado em diversos embates contra os governadores, não vou entrar no mérito dessa discussão agora. Mas o ministro Paulo Guedes, junto com o Congresso Nacional, uma votação do Congresso Nacional, assinou uma medida provisória para liberar 16 bilhões para os estados e para os municípios, né? Contrariando também o discurso do Bolsonaro de que os estados e os municípios, se eles estão tomando medidas de isolamento, eles que se virem, porque essa não é a medida que ele defende. Logo, se não é a medida que ele defende, o governo federal não vai dar respaldo para essas medidas de maneira nenhuma. Ministro Paulo Guedes, contrariando essa política e esse discurso do Bolsonaro, liberou aí 16 bilhões para os estados e para os municípios fazerem esse, na minha visão, corretamente, tanto que eu votei a favor, né? Eu sou muito transparente com vocês, eu votei a favor desse socorro aos estados e municípios, porque nós temos uma diferença técnica, né, do ponto de vista fiscal entre os entes subnacionais da federação, né, ou seja, os municípios, os estados
em relação à União, porque os municípios e os estados não podem emitir título de dívida, né? Título público, né? Não existe emissão de título público de dívida de estado e de município. A União pode. Então, a União, quando ela gasta mais do que arrecada, pode se endividar com bancos privados, bancos internacionais, etc. Pode fazer essa negociação. A prefeitura e os estados não, né? Eles se endividam com a União. Eles precisam de dinheiro da União, pegar um empréstimo com a União, pegar dinheiro da União, para daí eles não têm autonomia de fazer isso e nem acho que pelo menos no primeiro momento, nem acho que deveriam ter essa autonomia, né? Apesar de ser um grande defensor do Pacto Federativo, mas desse ponto de endividamento, acho que realmente numa primeira análise nunca me aprofundei sobre o assunto, sabe? Depois não usar esse vídeo futuramente quando eu mudar de posição. Tá vendo? Fazendo hipócrita, não. Não analisei profundamente, pode ser que analisando profundamente eu mude de posição. Mas a princípio, sou contra esse endividamento. Endividamento sou contra de qualquer maneira, mas essa emissão, né, de título público por parte da prefeitura e dos estados. E o ministro Paulo Guedes contrariou, né, para resumir, me embolei todo aqui, para acabar com esse travessão, com esse parênteses. O ministro Paulo Guedes está destinando 7,8 bilhões para os estados e 8,1 bilhões para os municípios, né, contrariando essa medida e mostrando muito, né, de um esvaziamento da autoridade, do discurso e um isolamento do presidente da República. Aí já vai começar a gadaiada e a falar: que absurdo, tá criticando o nosso presidente, parou, não pode criticar o nosso presidente, não sei o quê. Meu amigo, eu já falei no meu canal várias vezes e vou continuar falando. Se você se incomoda com críticas ao presidente da República, eu não tô falando de ataque, eu tô falando de crítica, com fundamento, com técnica, com fato. Se você se incomoda com isso, o problema é seu. Eu estou cumprindo a minha obrigação de deputado federal de fiscalizar e criticar erros e contradições da administração pública, né? O dever do deputado federal é, além de legislar, o principal é legislar. Depois de legislar, fiscalizar o poder executivo. E é fiscalizar, e a fiscalização tem natureza crítica. Por que você critica mais do que elogia o presidente? Primeiro, porque ele comete mais erros do que, e ultimamente tem cometido muito mais erros do que acerto. E segundo, porque o papel de fiscalizar não é papel de ficar sendo macaco de auditório batendo palma pro presidente sempre que ele cumpre a sua obrigação. Assim como eu, deputado, não fico pedindo confete na rua, né? Não quero que você me encontre na rua e fique: aê, Kim, boa, é isso aí, não sei o que, não, me cumprimento, falo: pô, você cumpre bem sua obrigação, obrigado, eu vou falar obrigado e é isso aí. Da mesma coisa, aliás, a milésima potência pro presidente da República também precisa pro presidente, meu filho. Se você disputa a presidência da República e vence, você não disputa para ficar lá recebendo aplauso, não. Popularidade de presidente da República tá aí para gastar. Da mesma maneira que o capital de giro de uma empresa é um investimento, você utiliza a sua popularidade para você aprovar medidas, né, para você conseguir conduzir o país, e aí a história faz justiça ao que você fez, ao que você não fez, independentemente da popularidade que você tinha no período, né? Isso é ter a noção institucional do presidente da República, né? Isso é entender a liturgia do cargo, que o presidente serve para estar lá atendendo a população, ainda que essa mesma população no momento não entenda ou até reprove aquela medida que o presidente está tomando no momento, mas que ele sabe, porque ele tem um aprofundamento, porque ele tem assessor, porque ele tem um corpo técnico, porque ele tem ministros que o alertam e que mostram que a longo prazo aquela medida vai estar lá, porque ele tem deputados federais criticando e apontando caminhos ou erros do caminho ou correções nesse caminho para seguir a presidência da República. Então, se você tem uma mente fechada, se você
tem, o famoso político de estimação. Se você acha que o Bolsonaro é Deus, o Bolsonaro é incriticável, não sei o que, meu filho, vai para uma igreja do Bolsonaro, faz você um culto, vira você um pastor, um acólito do Bolsonaro. É isso aí, vamos benzer todos em nome do Deus Bolsonaro, né? Vamos aqui, a hóstia abençoada pelo Bolsonaro, vamos fazer a bênção, a pistola abençoada. Vai lá e faz a sua igreja e faz o seu culto. Política é embate, política tem crítica, política tem erros e tem acertos, e você critica esses erros e você aponta esses acertos. Claro que você sempre vai criticar mais do que vai falar dos acertos, porque política é praticamente um sacerdócio política, né? Você tá lá para apanhar mesmo, você tá lá para ter mais crítica do que elogio mesmo, faz parte da vida. E se você não aguenta, não desce pro play, não disputa a eleição, não disputa a presidência da república. Se vai ficar chorando toda hora, uma coisa é você apontar uma notícia falsa que o deputado espalha sobre o seu governo, que a imprensa espalha sobre o seu governo, é você rebater um ataque. Outra coisa é você ficar magoadinho, se fazer de vítima, de perseguido. Ah, que absurdo. Ah, tá criticando meu presidente, não pode. Ah, pelo amor de Deus, vá pra casa. Então, é isso, é fato. Moro, Paulo Guedes, Mandetta, hoje os principais ministros do governo Bolsonaro isolam Bolsonaro e tomam medidas acertadas contra o discurso do presidente da República. Parabéns, ministro Moro, parabéns, ministro Paulo Guedes, e parabéns, ministro Mandetta, por não seguir nessa linha maluca, conspiracionista e irresponsável do presidente da República. Não gostou, meu amigo, desse fato? Os fatos não se importam com os seus sentimentos. Da mesma maneira que eu falo que o socialismo não funciona para quem é socialista, e o socialista chora, esperneia e vai ranger os dentes, os fatos não se importam com os sentimentos do socialista, assim como os fatos não se importam com o seu sentimento bolsonarista de achar que o Bolsonaro não erra, de achar que os ministros estão felizes com o Bolsonaro e de achar que o mundo do bolsonarismo é o unicórnio cagando chocolate, tá bom? Um abraço.